Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Laécia Kelly. Nós vimos na nossa aula anterior os compostos inorgânicos, no caso a água e os sais minerais. Nós vamos dar continuidade falando dos carboidratos e lipídios hoje. Esse termo carboidrato vem de carbono hidratado. A composição dos átomos dos carboidratos são carbono, hidrogênio e oxigênio. Você pode verificar nessas duas configurações, assim aberta ou fechada ou cíclica. A glicose, que é o açúcar mais comum, nós verificamos aqui a presença de 6 carbonos e que cada carbono está ligado a um H2O, né? H2O. Então, cada carbono vem ligado a uma molécula de água, por isso o nome carboidrato. Ele também recebe o nome de hidrato de carbono, glicídios, glucídios ou glúcides e principalmente recebe o nome de açúcares, né? Entre outros. A cada grama de açúcar metabolizado na célula gera um total aí de 4 quilocalorias de energia para a célula utilizar de diversas formas. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Então, nós vamos ver cada um deles de maneira resumida, né? Os monossacarídeos, do grego mono representa um e sacarídeo do latim representa açúcar, então um açúcar. Nos monossacarídeos nós temos o açúcar na forma mais simples. Eles não precisam mais ser metabolizados ao longo do tubo digestivo, ele já está no ponto de ser absorvido pelo intestino, passar para a corrente sanguínea e alimentar as células. Pelo fato de estar na sua menor unidade, os monossacarídeos não sofrem mais hidrólise. Eles não precisam mais ser quebrados na presença da água porque eles estão na forma mais simples. Eles possuem uma fórmula geral, CnH2ON, e esse N ele pode variar de 3 a 7. Então, digamos que o N seja 3. Se você colocar lá na fórmula Cn, o N não é 3, então fica como C3. H2N, 2 vezes N, o N é 3, então 2 vezes 3, 6. O O, oxigênio, aqui não tem nada, representa 1, 1 vezes 3, 3. Então, nós temos aí a fórmula da triose. Se são 3 carbonos, triose. Né? Tri é uma terminologia para 3. Quando N for 4, a fórmula é C4H8O4, com 4 carbonos, tetrose. Se N for 5, vai ser 5 carbonos, pentoses. Se for 6, vai ser 6 carbonos, uma hexose. Tá? São terminologias: triose para 3, tetrose para 4, pentose para 5, hexa 6 e hepta para 7. Tá? As mais importantes, N igual a 5 e N igual a 6, as pentoses e as hexoses. As pentoses, as importantes, as mais importantes, o açúcar desoxirribose e o açúcar ribose. Esse açúcar desoxirribose, ele vai formar o DNA, por isso o nome ácido desoxirribonucleico, graças ao açúcar desoxirribose, e o açúcar ribose vai formar o RNA, por isso ácido ribonucleico. Nós vamos falar mais sobre os dois lá no conteúdo sobre ácidos nucleicos, que também são compostos orgânicos. E as hexoses mais comuns são glicose, frutose e galactose. A glicose representa a biomolécula mais abundante encontrada em vegetais. Ela é o resultado da fotossíntese, quando nós temos a utilização da molécula de água que a planta absorve pela raiz, a captação do gás carbônico pelos estômatos das folhas,
Na presença da luz, você tem aí a produção da molécula de glicose e a liberação de oxigênio. Então, esse açúcar é o resultado da fotossíntese, tá? Também é encontrado no mel, como nós temos aí na figura, e está presente também no nosso sangue. Existe um teor de açúcar no nosso sangue que não pode estar em grande quantidade e não tão em pouca concentração. Deve ter uma concentração ideal. Quando se fala em baixa quantidade ou concentração de açúcar no sangue, nós falamos em hipoglicemia. E quando ele está em grande concentração, a hiperglicemia. A frutose, o nome já diz, né? O açúcar encontrado em todas as frutas, inclusive aquelas que são ácidas. E a galactose é o leite mais comum de ser encontrado, produzido pelas fêmeas. Então, ele é produzido pela glândula mamária das fêmeas de mamíferos. Os disacarídeos, também considerados oligosacarídeos, né? Esse termo oligosacarídeo não é mais tão utilizado, onde oligo representa pouco e di representa 2. Então, nós temos aí a união de 2 monossacarídeos com a perda de uma molécula de água. Um exemplo aqui na produção da maltose. A união de 2 moléculas de glicose, mas para que essa união aconteça, ocorre a perda de uma molécula de água. Nós falamos aí em uma síntese por desidratação. Lembrando que sintetizar significa produzir. Houve a produção de uma maltose, mas para isso ocorreu a perda de água, então desidratou-se, né? A fórmula geral de um disacarídeo é CnH2n-2ON-1. Então você percebe que ocorreu a perda de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, representando aí a molécula de água. Os principais são sacarose, lactose e maltose. A sacarose é o açúcar encontrado principalmente na cana e na beterraba. É o que a gente mais tem acesso, né? Ele está bem difundido aí nas indústrias. O açúcar tradicional branco, cristal, ou refinado, ou impalpável, ou na forma de mascavo ou demerara. É o que é mais utilizado também nas indústrias para adoçar as bebidas, em geral, sorvetes, biscoitos e por aí vai, tá? A lactose seria a adição de glicose mais galactose, a sacarose, glicose mais frutose, a maltose, glicose mais glicose. Na lactose você tem aí o leite, introduzido aí uma molécula de glicose, e os derivados, né, no iogurte, no queijo, na manteiga. E na maltose seria a germinação do grão da cevada, libera esse açúcar maltose utilizado para adoçar as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Os polissacarídeos são açúcares muito grandes, né? A molécula é muito grande, por isso considerado polímero, onde poli representa vários. Nós temos aqui um exemplo do fragmento da molécula de celulose, só para você ver como o rearranjo da molécula é muito complexo. Então, esse açúcar ele é tão grande que ele se torna insolúvel em água. Se alguém perguntar, existe algum açúcar que é insolúvel em água? Sim, os polissacarídeos. Representados aqui amido, glicogênio, celulose e quitina. O amido representa a reserva vegetal, o acúmulo daquele açúcar glicose que a planta produziu na fotossíntese fica armazenado em sementes ou na fruta da planta ou no caule, principalmente nas raízes, como os tubérculos da batata, a mandioca. Um exemplo também é o milho, né? Por isso é tão conhecido o amido de milho. Caso a planta ela passe por um período de estresse hídrico, né, a falta de água,
ela não morre imediatamente, porque existe uma reserva energética na própria planta. Nós temos o glicogênio, é a nossa reserva animal, e ele está depositado principalmente no fígado e nos nossos músculos. Então, todo o açúcar que está em grande concentração no sangue é armazenado no fígado e no músculo, no fígado principalmente na forma de glicogênio, né? Aqui vai agir dois hormônios, um é a insulina e o outro o glucagon, só que eles são produzidos pelo pâncreas. Então, o excesso de açúcar na corrente sanguínea, a insulina armazena esse açúcar no fígado na forma de glicogênio. Caso o corpo passe por um período de jejum de carboidratos, já existe um estoque de glicogênio e o glucagon agora converte o glicogênio em glicose e volta ao sangue para manter uma taxa equilibrada. Vamos para a celulose. É o açúcar mais abundante da natureza. Ele faz parte da parede celular das células vegetais e ele basicamente é estrutural, né? Ele não é uma reserva energética, mas ele serve mesmo aqui para manter a estrutura da parede celular. A quitina também é um açúcar estrutural e faz parte do exoesqueleto de insetos, por exemplo, né, dos artrópodes em geral, fazendo parte ali daquela carapaça. Nós sabemos que um inseto, por exemplo, juvenil, ele troca de pele a cada 2 meses. Essa pele que ele abandonou impede do animal crescer. Essa pele é o exoesqueleto, o esqueleto externo. Então, o animal precisou trocar para crescer. Então, o crescimento é rápido. Quando essa pele entra em contato com o oxigênio e com luz, ela endurece novamente. O animal não pode crescer nesse esqueleto. E ele é formado de um açúcar quitina. Já que a gente falou ainda agora de celulose, vamos ver a importância das fibras vegetais. Nós não conseguimos digerir as fibras vegetais, né? Elas são digeridas geralmente por animais ruminantes, mas porque eles possuem bactérias e protozoários também, né? Num dos intestinos. Mas por que é tão importante se alimentar com as fibras vegetais, se elas não são digeridas no nosso organismo? Porque ao passar pelo nosso tubo digestivo, elas absorvem água. Lá no intestino grosso, elas amolecem as fezes, aumentam o volume das fezes, estimulando no intestino o movimento peristáltico da descida dessas fezes e evita a prisão de ventre. Então, recomendável é consumir verduras, frutas e legumes, dando preferência a esses que estão aqui assinalados da cor verde e evitando esses aqui da cor vermelha. Vamos agora para os lipídios, também conhecidos popularmente como gorduras. Faz parte da nossa reserva de energia, sendo que cada grama de lipídio metabolizado são liberados 9 quilocalorias, então é uma quantidade mais do que o dobro da quantidade de açúcar que é metabolizado por grama, tá? Eles são insolúveis em água, a gente já aprendeu isso, que ele é classificado como uma substância apolar, diferente da água que tem íons e por isso ela é polar. Então eles não se misturam com a água, mas são solúveis em solventes orgânicos, como o álcool. Eles têm como função, são isolantes térmicos, isso é muito importante para aqueles animais que vivem em locais bem frios, que além de uma camada grossa de pelos, possui uma camada grossa de gordura, para evitar que o animal perca calor para o ambiente. Então, isolando termicamente a temperatura, permitindo que eles vivam nesses ambientes muito frios. Também participam aqui na função de isolantes elétricos nos neurônios. O neurônio
Ele possui esse prolongamento que é o axônio, e todo o axônio está revestido por uma camada de gordura, que é a bainha de mielina. Essa camada de gordura é para evitar que o impulso nervoso ele se dissipe, para permitir que o impulso nervoso sempre siga esse caminho, né? Dendrito, corpo celular, axônio. E o impulso seja transmitido de neurônio para neurônio. Os lipídios, eles se acumulam em células adiposas. Aqui eu coloquei essas células, que são os adipócitos. Observe que boa parte do citoplasma dela é realmente só para reserva, para acúmulo de gordura. O núcleo da célula e o citoplasma ficam deslocados para a periferia. Faz parte da membrana plasmática, a gente vai observar já já quando a gente for estudar os fosfolipídios. Entra na formação dos hormônios sexuais, o masculino a testosterona, o feminino a progesterona e o estrogênio. Os outros hormônios do nosso corpo, eles têm base proteica, somente os hormônios sexuais têm na constituição lipídios. E vitaminas como as vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis. Também protege os nossos órgãos internos contra choques mecânicos, né? Qualquer traumatismo mecânico, a gordura entre os órgãos, ela impede que esse choque chegue com toda a força aos órgãos internos. Classificação deles, vamos começar pelos glicerídeos. Os glicerídeos são classificados em óleos e gorduras. Óleo, na temperatura ambiente, ele se comporta como líquido e eles são principalmente encontrados em vegetais, óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo de oliva ou azeite de oliva, óleo de coco, o tradicional óleo de soja, entre outros. Além dos vegetais, também existem os óleos de origem animal, como o óleo de fígado de bacalhau e o óleo de baleia. As gorduras, elas são, em temperatura ambiente, se comportam no estado sólido e a maioria delas são de origem animal, né? O sebo, a banha, se bem que também existem gorduras vegetais, como a gordura do coco e a manteiga de cacau. Falando aí em manteiga, nós temos aí uma curiosidade, uma pergunta para vocês. A margarina, ela seria um óleo ou uma gordura? Nós compramos nessa forma mais pastosa, né? Mais sólida. Então, ela, por ser sólida, ela seria uma gordura? Na verdade, não. Ela é um líquido, né? Quando é derretida, ela fica nessa fase líquida. Então, assinala que ela seria o quê? Um óleo vegetal. E na indústria, eles adicionam hidrogênio no processo da hidrogenação. Quanto mais hidrogênio você fornece a esse óleo, mais pastoso, mais consistente ele vai ficando. Quando você aquece ali numa frigideira, por exemplo, as ligações do óleo com o hidrogênio são desfeitas e ele evapora, ele é volátil, ficando só o óleo. E a gente não pode mais, mesmo colocando em geladeira, você não tem mais aquela consistência como antes, né? Não é isso? Os cerídeos, eles são impermeabilizantes e o exemplo mais comum são as ceras de abelha. Elas são utilizadas para a produção de cosméticos, medicamentos, para produzir sabão, graxas e etc. Em cima das folhas, você percebe que existe um brilho característico, a região de baixo não tem esse brilho. Esse brilho também é uma cera produzida pelas folhas, que serve para impermeabilizar, evitando, por exemplo, que a água fique empoçada ali, já que água e cera, a cera é um lipídio, então a água e lipídio não se combinam. A cera do nosso ouvido a gente também pode considerar como do grupo dos cerídeos. Elas são produzidas por células das glândulas sebáceas que ficam nessa região. Evita
proliferação de micro-organismos e evita também que a água de um banho entre em contato com a membrana timpânica, causando aí um traumatismo para essa membrana. Os fosfolipídios, que fazem parte da nossa membrana celular, eles se organizam assim, né, na membrana celular, feito uma seção, um corte. Ela possui duas camadas de fosfolipídio, uma camada que está voltada para fora da célula e a outra com a cabecinha voltada para dentro da célula. Essa cabeça, ela possui o átomo de fósforo, por isso fosfolipídio, e ela se une com a água. Então a gente pode afirmar que existe água para fora e para dentro da célula. E não nessa região onde tem as perninhas, onde elas se encontram, porque é região apolar, hidrofóbica, né? A gente sabe que hidrofobia é ter medo de água, não se une com a água, por isso elas se comportam dessa forma, tá? Vamos passar para os esteroides, que é outra classificação dos lipídios. Aí nós temos os hormônios sexuais, que são aqueles que eu já citei anteriormente. O hormônio masculino, a testosterona, feminino, vou botar só a progesterona. São hormônios que vão ser produzidos na puberdade do homem ou da mulher, preparando os corpos feminino e masculino aí para a produção de gametas, né, na fase já adulta. O colesterol, ele é dividido em LDL e HDL. O colesterol LDL, ele é conhecido como ruim e o HDL, o bom. Mas ele é ruim porque ele possui uma baixa densidade, são o colesterol mais leve, mais fácil da gente encontrar nos alimentos, e o HDL, ele possui uma maior densidade. Em outras palavras, ele é mais pesado. Esse colesterol ruim, pelo fato dele ser de baixa densidade e ele está presente em quase todos os alimentos industrializados, como embutidos, linguiça, salsicha, presunto, queijo, né, a mortadela, e maionese, ketchup, manteiga, a pele de animais, né, gordura animal, frituras. Então é mais comum dele se depositar na parede dos vasos sanguíneos, dificultando aí o fluxo sanguíneo. Nós chamamos isso de aterosclerose, quando é diminuído realmente a passagem do sangue. Devido a essa passagem estar limitada, o sangue ele precisa ser bombeado com mais força, então aumenta-se o que? A pressão sanguínea. Então esse LDL leva à famosa pressão alta. Já o HDL é produzido um pouco no nosso fígado, mas também a gente tem que forçar aquela alimentação mais saudável, onde existem os alimentos com ômega 3 e o ômega 6, né? O abacate, o atum, salmão, sardinha, tem muito ômega 3 e ômega 6, o azeite de oliva. E um vegetal bem rico nisso seria a linhaça. O HDL, ele faz a limpeza dessas placas de ateromas, diminuindo aí a pressão arterial. O uso dos esteroides, já que nós estamos falando aqui em esteroides, anabolizantes, no caso seria o hormônio sintético, que realmente aumenta a síntese de proteína no músculo, fazendo com que o músculo ele sofra realmente um crescimento acelerado em um curto intervalo de tempo, mas proporciona ao organismo várias consequências negativas, como hepatite, dano aos rins, câncer no fígado, pode levar a depressão, a uma irritabilidade maior, a agressividade. No homem existe uma perda da libido, ele não consegue manter a ereção, pode ocorrer o aumento da pressão arterial, pode levar também a uma esterilidade. Os testículos eles ficam atrofiados, o que pode ser algo permanente. Nas mulheres ocorre um desequilíbrio menstrual,
surgimento de pelos na região da face, entre outras complicações. E no homem pode acontecer aí a formação da ginecomastia, que são os seios mais hipertrofiados, né, mais desenvolvidos. Para encerrar, o que seria mais recomendável? Um alimento diet ou light? Você sabe a diferença? Um alimento diet, ele geralmente não existe algum nutriente. Por exemplo, não existe ou açúcar, não tem gordura ou não tem sal. E geralmente ele é pobre em calorias. Ele foi mais desenvolvido para os diabéticos, né? Diet para diabéticos. Um exemplo seria o chocolate diet. Ele não tem açúcar. Já um alimento light, ele perde em torno de 25% das calorias. Por exemplo, um iogurte light, uma barra de cereal light, ela não tem tanta gordura como um alimento integral. Agora é importante que vocês entendam que nem todo alimento diet, por não ter açúcar, ele deixou de ser menos calórico. Ele pode ser tão calórico quanto um biscoito, por exemplo, biscoito recheado integral, né? O tradicional. O que acontece é que ele não tem o açúcar, então ele foi desenvolvido para aquela categoria de pessoas que não pode consumir o açúcar, que são os diabéticos. Ficou entendido? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau.